Quais os três males que contaminam a cristandade? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, comentário de Mário Persona. As primeiras assembleias, elas estavam sujeitas à influência, basicamente, de três origens. Nós encontramos isso em Colossenses capítulo, eu acho que é capítulo 2, isso, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Essa era uma influência, talvez fosse a mais predominante em Corinto, porque eles eram muito ligados à sabedoria grega, às influências dos filósofos gregos, e alguém até me mandou um vídeo essa semana com uma voz falando, narrando, né? E uma fotografia de Platão, não é fotografia, é um desenho, né? Do busto, do rosto de Platão. Então, no texto dizia assim que quem não se envolve em política é um idiota e não sei o que mais, né? Mandaram para mim como crítica, né? Crítica à ideia de não se envolver em política. Aí eu respondi que eu não sigo Platão, eu sigo a palavra de Deus, a Bíblia. Então, a civilização ocidental segue Platão, segue a filosofia grega, como fala lá em Colossenses, capítulo 2, no versículo 8, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. O que são vãs sutilezas? Detalhes que não têm qualquer importância. Você vai discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Parece absurdo isso, mas isso já foi discutido no tempo da Idade Média, ou antes até, num concílio que teve lá, porque eles queriam descobrir quantos anjos cabiam na cabeça do alfinete. Então, tende cuidado, ninguém vos faça presa sua, porque o sentido aqui de presa sua é de armadilha, de anzol. O peixe ele vai em busca de alimento e ele não espera que ele vai ser fisgado. E muito do conhecimento humano parece alimento para nós, como parecia para os coríntios, mas eles não percebiam que eles já estavam fisgados no anzol da filosofia. Segundo, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se eu tenho acesso a toda a plenitude da divindade, o que eu quero saber de Platão? Não me interessa Platão. Eu tenho a palavra de Deus que me guia a toda a plenitude da divindade. A segunda coisa que influenciava também os primeiros cristãos, e influencia até hoje, se você pegar na cristandade, você tem os mais cultos, os mais com diplomas mais elevados e tudo mais, que estão envolvidos em filosofia. Então você pega algumas denominações de pessoas muito cultas, elas estão bastante influenciadas pela filosofia. Inclusive, na faculdade de teologia, tem uma disciplina que é a filosofia grega. E aqui em Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ver a segunda influência. Versículo 16, que essa lá no começo estava mais ligada à carta de Gálatas, a carta aos Gálatas, que era o judaísmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, ocupar-se com a lei é ocupar-se com sombra. Com sombra. O sábado é uma sombra. A comida pura ou impura é uma sombra. Os dias de festa são sombras. A lua nova é sombra. Então, ocupar-se com o judaísmo, como muitos cristãos hoje se ocupam com o judaísmo, alguns até fazem cultos e se vestem, se fantasiam de judeus. E os judeus
Os judeus originais devem dar risada disso, né? Porque não tem nada a ver com o judaísmo original. Mas são sombras. Se eu estou esperando uma visita e eu vejo na porta da minha casa aparecer a sombra dela, o que eu faço? Corro lá atender a sombra? Não, eu vou correr atender a visita. Eu vou esperar a pessoa que vai entrar depois da sombra. A pessoa que entrou depois das sombras é Cristo. Nele se realizam tudo aquilo que havia no Antigo Testamento na forma de sombras. Então, essa é a segunda influência, e você encontra isso na cristandade hoje, em meio a grupos bastante legalistas, né? Que tudo é baseado na lei do Antigo Testamento. Aliás, também os neopentecostais hoje usam muito no Antigo Testamento para justificar a riqueza do pastor e justificar que todos têm que, então, ser muito bem abençoados com riquezas, com dádivas, com coisas, porque dispensam as bênçãos espirituais nos lugares celestiais que foram prometidas aos cristãos. Não bênçãos materiais na terra, material, mas bênçãos celestiais nos lugares, bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como fala em Efésios capítulo 1. E aqui, então, essa é a segunda influência que entrou na cristandade e tomou conta, e até hoje existe, e bastante ativa. A terceira, e aqui esse versículo, quando fala aqui que são sombras das coisas futuras, por muito tempo eu achei que estava falando da igreja, mas o corpo é de Cristo. Não, esse corpo não é a igreja. Isso aqui que ele está falando é o cerne. São sombras das coisas futuras, mas o cerne, o miolo dessas coisas futuras é Cristo. É isso que ele está falando aqui. E no versículo 18 entra a terceira influência, essa é muito forte hoje, inclusive. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se, na versão atualizada fala, envolvendo-se em visões. Na versão corrigida fala em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Essas três influências incham. As três incham, porque é muito comum hoje líderes cristãos fazerem cursos de pós-graduação e tudo mais e colocarem no currículo. Filosofia, milagres, curso de milagres, curso do Antigo Testamento da lei, e muitos se gabam disso, se gabam dessas coisas. Eu me lembro quando um obreiro batista, quando eu tentei explicar para ele que eu estava começando a entender essas coisas, ainda estava ligado de alguma forma até aquele dia foi a gota final, a gota d'água, né? Porque eu estava ligado à congregação batista que havia lá no interior de Goiás, e eu tentei explicar para ele o lugar da mulher na igreja, e ele não aceitou de jeito nenhum. Ele falou assim: quanto tempo você tem de convertido? Eu falei: tem 1 ano. E você quer me ensinar? Eu tenho 30 e tantos anos. Então, claro, ele estava orgulhoso do seu tempo de convertido, que eu podia falar: você perdeu tempo, então você tem 32 anos e não leu ainda o que está escrito aqui na doutrina dos apóstolos. E depois ele virou de costas para mim e começou a tentar convencer minha esposa, dizendo assim: você vai deixar o seu marido fazer a sua cabeça? Você vai deixar o seu marido dizer como que você tem que viver? Se você pode falar, se não pode falar? Então ele estava tentando de todas as maneiras me conquistar eu ainda não tinha sido batizado naquela denominação, e ele tentando de todas as maneiras me conquistar. E aí a última cartada dele foi a que realmente me fez dar o passo para fora, né? Nos fez dar o passo fora daquele sistema. Quando ele falou assim: olha, meu irmão, eu vou levar o seu caso para os irmãos lá da igreja sede, a igreja mãe, que era em Sobradinho, no Distrito Federal, e nós vamos avaliar o seu caso e nós vamos conseguir para você fazer um curso de teologia na Faculdade Teológica Batista, mas você não vai precisar nem ir às aulas. Nós vamos fazer de um jeito que você vai, uma vez por mês, fazer as provas,
e são fáceis, você vai passar, e depois de acho que 3 anos, se não me engano, 2 ou 3 anos, você pode também se inscrever no curso de Direito. E você vai ser um pastor advogado, e vai ganhar muito mais dinheiro do que você está ganhando dando aula aqui nessa escolinha de Alto Paraíso. Aí eu falei assim, irmão, eu sou arquiteto, eu sou formado, já tenho curso superior, e eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Aquilo foi a gota d'água. Daí ele viu a besteira que fez, aí ficou quieto, não falou mais nada, né? Aquilo foi a gota d'água, porque dentro dessas denominações de igreja, sem contar o catolicismo, né? Que tem até observatório astronômico, e tem escolas e faculdades, escolas de filosofia, que se gaba, se vangloria de todas as suas conquistas, sem contar com esses, né? Mas dentro do mundo evangélico também tem tudo isso, em escala menor, mas tem. E a ideia vem da filosofia ou da lei, do legalismo, dos judaizantes que estavam buzinando no ouvido dos Gálatas, e Paulo já falava que o evangelho que eles estavam seguindo era outro evangelho, era um evangelho maldito. Ele fala no capítulo 1 de Gálatas que aquilo não era o evangelho, não era a sã doutrina que eles estavam seguindo. E a terceira coisa, então, é essa aqui no versículo 18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em visões. Isso é bem o estilo pentecostal, né? O misticismo, então, é a terceira influência que invadiu a cristandade, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Todas essas coisas incham. O primeiro incha porque ele é muito sábio em filosofia humana, ele sabe o que Platão falou, ele sabe que ele tem que se envolver em política, porque Platão falou que tem que se envolver em política. O segundo sabe tudo da lei, tudo do Antigo Testamento, e se firma nisso, e se fia nisso. E o terceiro é aquele que fica buscando visões, fica buscando ver a imagem de Cristo no bolor da parede do muro, que muitos têm isso, né? O cara manda lá a fotografia, vejam, Jesus apareceu nesse muro aqui, que não é, é uma imagem, é um borrão, é um fungo que deu no muro, não tem nada a ver com isso. Isso é o misticismo, isto é a superstição, que existe muito. Você tem hoje, você vai nessas igrejas neopentecostais, né? Lá tem para vender o sal do Mar Morto, tem a terra da Palestina, de Jerusalém, tem sei lá quantas coisas que eles oferecem, óleo, azeite do Monte das Oliveiras. Imagina quem foi colher azeitona no Monte das Oliveiras para fazer. É capaz de ser preso até, porque lá é lugar turístico agora, protegido, né? Então, tudo isso você encontra dentro das neopentecostais. Mas nada mais é do que a cópia do que já fizeram no catolicismo. Como era o catolicismo mais antigamente, né? Hoje modernizou, mas era uma venda indiscriminada de relíquias. O que eram relíquias? Relíquias eram pedacinhos da cruz, pedacinho de um osso de um santo, pedacinho do tecido da roupa de outro santo, e isso tinha muita relíquia dentro do catolicismo, e Roma fazia muito dinheiro com isso. Então, na realidade, a cristandade só muda de nome, mas segue os mesmos erros. E aqui, então, quando ele fala no final das coisas que perecem pelo uso, em Colossenses fala, não? Se pois estáis mortos, no versículo 20, com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. A carne adora essas coisas, essas regrinhas, porque a carne pode chegar para o outro e falar assim, eu dou dízimo,
eu não como carne de porco, eu oro 2 horas por dia ajoelhado em milho. O cara vai falar um monte de coisa que ele faz por devoção dele, mas que não tem nada a ver com a doutrina, a sã doutrina dos apóstolos, e só serve para satisfação da carne. A carne todo cristão tem e deve vigiar. Deve vigiar, ver se o que eu estou fazendo, será que é realmente a palavra de Deus que me instrui, ou é minha carne que quer aparecer e quer que enxerguem em mim uma devoção voluntária, uma pessoa mais santa, uma pessoa mais elevada, mais espiritualizada, porque nós temos isso, tá? Cada um de nós. Nós somos o metro de medição de nossos irmãos. Eu vejo um irmão, eu meço por mim. E eu me acho o metro perfeito. Mas eu sou o metro que meu pai tinha, né? Ele tinha um metro daqueles feitos de bambu, que você vai dobrando ele. Muito bom, importado e tal. E eu era garoto, eu precisei um dia de um pedacinho de madeira. E era exatamente a largura daquele metro. Então eu cortei um quadradinho do primeiro gomo do metro. Eu cortei um quadradinho, acho que era para fazer um calço no meu carrinho de rolimão, alguma coisa assim. E aí meu pai, todas as tábuas que ele serrava depois disso, ele reclamava, porque não deu certo. A tábua ficou menor do que estava na receita, né? Porque ele não percebeu que estava faltando 1 centímetro no metro dele. Então nós nos medimos pelo nosso metro. E o nosso metro falta 1 metro no nosso metro. Porque nós não estamos com a bola toda, né? Andando de acordo com a vontade do Senhor. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.